Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor, o sol a brilhar, as árvores a contar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amiguinhos, bom dia, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. A tia também está bem, só um pouquinho gripada, né, como vocês perceberam pela minha voz, mas estou bem, sim, graças a Deus. Então, e aí, curtiram bastante o feriado? Essa folguinha foi muito boa, né? Passaram segunda e terça sem estudar. Ainda segunda-feira foi o dia das crianças e a tia quer desejar. Mais uma vez, né, que na sexta-feira nós tivemos nossa confraternização, na quinta-feira, aliás, que as meninas arrasaram dançando, não foi? Meninas do segundo ano. E os meninos também, as suas provas. Então, mais uma vez, a tia quer desejar um feliz Dia das Crianças, certo? E hoje iremos voltar à nossa rotina de estudos, ok? Então, a nossa primeira aulinha será a aula de gramática. Vocês irão pegar o livro de gramática e abrirem lá na página 105, combinado? Então, já abriram o livro lá na página 105? Ok, então, hoje nós iremos falar sobre as palavras com S e com SS. Sabe por quê? Porque o S, ele é apenas uma letrinha, mas ele tem mais de um som, não é verdade? Em algumas palavras, quando nós temos apenas um S, ele se torna o som de Z, como na palavra casa. Nós vemos que o S no meio dessa palavrinha casa, entre duas vogais, ele tem o som de Z. Então, se nós quiséssemos que esse som de Z se tornasse novamente com o som de S, então nós teríamos que acrescentar dois S. Isso só acontece no meio de palavras e que entre o S as duas letras sejam vogais, ok? Então, nós temos que usar dois S para ele ter o som normal de S. Caso contrário, ele terá som de Z. Ou, então, quando nós escrevemos e a primeira palavrinha for o S, aí sim ele terá o seu som normal. Como na palavra sapato, a primeira letrinha foi a letra S, então a gente não precisa escrever duas letras S e nem ele vai ter o som de Z, porque é a primeira letra e ela não tem duas vogais entre ela. Então, nós temos o S que tem realmente o som de S, sapato, entendido? Então, vocês observaram que aí na página 105 nós temos 3 capas de livros, notaram? Pois bem, aí vocês vão ler junto com a tia. A primeira capa do livro é o sumiço das cores. Na palavra sumiço, nós temos apenas um S e ele tem realmente o seu som de S, não tem? Sim, ele tem. Porque a primeira letra é o S, e ele só tem uma vogal depois dele. Então, o S tem som de S e nós usamos apenas um, porque ele está no início de palavras. O sumiço das cores. E temos outro S aí também, só que é no final das palavras. Ele também continua com seu som de S. Depois, Odisseia Ambiental, uma aventura no tempo, de Emanuel Souto. Então, já nessa palavra aí, Odisseia, nós observamos o quê? Isso, nós observamos que temos dois S e eles estão no meio da palavra. Então, como nós temos um S no meio de uma palavra e que de um lado nós temos a vogal I e da outra nós temos a vogal E, então nós precisamos usar dois S para ele continuar com o som de S, porque se tivesse apenas um, iria ficar com o som de Z. Então a palavra não se chamaria Odisseia, e sim Odiseia, então não ficaria certo. Já nessa palavra aqui nós teremos que usar dois S, entendido? E a outra palavrinha é a raposa astuciosa. Então, o que é que nós podemos perceber nessa palavrinha? No caso, nós temos duas palavras que têm o S, apenas um, e que não tem som de S. Nós temos o som de Z, olha só, raposa. Para ficar com esse som de Z, nós utilizamos apenas um S que está no meio de duas vogais.
não é verdade? Primeiro nós temos o O e depois nós temos o A. Por isso que ele ficou com som de Z. A raposa. E depois na palavra astuciosa, novamente o S tem som de Z. Porque ele também ficou no meio da vogal O e da vogal A. Então, ele tem o som de Z. É um S, mas que tem som de Z. E para nós, se nós quiséssemos, ou se a escrita realmente fosse certa, nós utilizaríamos dois S para ele ficar com som de S. Mas nesse caso não é necessário. Raposa realmente tem esse som de ZA. Então, nós utilizamos apenas um S. Concluímos que usamos S no início, no meio e no fim das palavras e entre as vogais. Então, o S ele pode ser usado de várias formas. No primeiro exemplo, na primeira capa do livro, o sumiço das cores, nós vemos que nós temos um S no início, no sumiço, temos um S no final da palavra das e no final da palavra cores. Já Odisseia ambiental, na palavra Odisseia, nós utilizamos dois S no meio da palavra. E na palavra raposa astuciosa, nós utilizamos o S no meio da palavra, quase no finalzinho, que tem o nome, que tem o som de Z. E na palavrinha também astuciosa, tem o as e tem o za. Então, nós utilizamos dois S's. E aqui, em algum deles, nós encontramos o som de Z. Então, agora nós iremos para a atividade lá na página 106, combinado? Vocês irão abrir lá na página 106 e nós temos a primeira questão. Nós iremos precisar analisar a capa dos livros. De acordo com o que você observou na capa dos livros, escreva a palavra iniciada com S. Qual é a palavra, qual é o título do texto de algum livro aí que tem uma palavra que se inicia com S? A tia já falou que lá no iniciozinho tem a letra S, no início. Encontraram? Muito bem, a palavra sumiço. E depois, as palavras com S no final. A tia também já falou essa pra vocês. E que tá na mesma capa de livro que a tia tirou o sumiço. Qual é? Muito bem. 2, que é o sumiço, das e cores. Certo? Nessas duas palavrinhas que também está no título, o sumiço das cores. Nessas palavras, o S está lá no final. A palavra com SS entre vogais. Então, nós temos S no meio, só que são dois. Só tem um livro, só tem uma palavrinha também que tem esses dois S. Qual é? Muito bem, a palavra Odisseia. Correto. E depois, palavras em que o S tem som de Z. Você já ainda lembra, né, que a tia acabou de falar? Pois bem, a palavrinha raposa e astuciosa. As duas têm o S, mas que tem som de Z. Então, vocês irão colocar essas duas. Atenção! Na separação de sílabas, as letras S ficam separadas, certo? Mais uma regrinha. Nós não podemos colocar dois S na mesma sílaba. Nós temos que separá-los. Como no exemplo, classe. Então, um S fica na sílaba classe e outro S fica na sílaba sé. Vocês não irão colocar os dois S juntos, combinado? Irá ficar um em uma sílaba e o outro em outra sílaba. E também, como na palavra osso, nós iremos separar esse S. Que peninha. Vamos separar eles dois. Então, ficará um S com o O, e ficará os, e depois ficará outro S com o outro O, só, osso. Então, o S, ele deverá se separar. Então, você irá fazer isso em todas as palavrinhas que vocês virem que tem dois S. Quando precisar separar, vocês já irão lembrar que o S tem que se separar. Meu Deus, rimou. Complete as palavras com S ou SS. Depois, escreva-as no seu respectivo quadro. Olha só, nós temos a palavra necessidade. É com um S ou com dois S? Hein? Vocês notam que essa palavra, o S fica no meio e ficam entre duas vogais.
Será que se nós colocarmos apenas um S vai ter o som de S? Também acho que não. Então, nós temos que colocar 2 S. Então, ficará necessidade com 2 S. Já aqui, salsicha. Nós temos também S no meio da palavra. Mas vocês observaram que temos apenas uma vogal entre esse S? E isso, nós temos apenas a letra I. A outra letra antes do S é a letra U, que é uma consoante. Então, nós podemos colocar apenas um S para ficar com o som de S, certo? Então, ficará salsicha. Combinado? Então, na palavra salsicha, vocês colocam apenas um S. Na palavra pulseira, também é da mesma forma, como a tia falou. A letra antes do S é a letra L. Então, novamente, nós não precisamos colocar 2 S. Nós iremos colocar apenas um, que ficará pulseira. Já na palavra depressa, nós temos o quê? Temos 2 vogais entre o S. Então, nós temos que colocar 2 para que não fique com o som de Z. Então, ficará depressa, com 2 S. Agora, vocês terão que fazer sozinhos, tá bom? Pra tia ver que vocês realmente sabem responder. E depois que vocês completarem todas as palavras com S ou SS, vocês irão colocá-las dentro desses quadros aí. Temos um quadro com S, um S, e temos outro quadro com 2 S's. Então, vocês irão aí dividir, certo? Irão colocar as palavrinhas nos seus respectivos quadros. Depois de terminar a página 106, vocês irão lá para a página 107 e responder o restante da atividade, ok? Então, meus amores, por hoje é só. Façam a atividade, mandem no PV da titia e até a próxima aulinha. Tchau, tchau!